Esse é o nosso segundo vídeo a respeito de desenvolvimento embrionário animal. Se você ainda não assistiu o primeiro vídeo, então dá aí uma pausa, vai lá no primeiro vídeo para você conseguir assimilar as informações na ordem correta. E antes de você mudar de vídeo, já deixa aí o seu like, compartilha esse vídeo para alguém que você sabe que precisa entender essas informações e aí você volta aqui para a gente poder continuar a nossa prosa. Eu sou o professor Márcio Dias, há 20 anos preparo alunos para fazerem vestibular de medicina e eu vou ser o seu professor de biologia aqui no YouTube. Nós já aprendemos nos vídeos anteriores que o desenvolvimento embrionário animal ele ocorre em 4 etapas gerais: fecundação, segmentação, gastrulação e organogênese. Já no animal cordado, nós vamos perceber que o desenvolvimento embrionário ocorre em 5 etapas: fecundação, segmentação, gastrulação, neurulação e organogênese. Nesse nosso vídeo, nós vamos tratar a respeito da gastrulação, a respeito da neurulação e a respeito da organogênese. Nesse vídeo, então, nós vamos falar das etapas finais do desenvolvimento embrionário. Gastrulação é uma etapa extremamente importante do desenvolvimento embrionário dos animais. A gastrulação é uma etapa extremamente importante do desenvolvimento embrionário. E a gente vai dizer que essa gastrulação é importante por pelo menos 4 motivos principais. É nessa gastrulação, por exemplo, que começa o processo de diferenciação celular. É a partir da gastrulação que as células começam a definir o que elas vão se tornar no futuro. É na gastrulação que as células começam a definir se elas vão se transformar em músculo, se elas vão se transformar em neurônio, se elas vão se transformar em osso, se elas vão se transformar em pele. Num animal cordado, até a fase de blástula, as células eram capazes de produzir qualquer coisa do embrião, inclusive um embrião completo. Esse tipo de célula que é capaz de gerar qualquer coisa, nós chamamos de célula-tronco embrionária. Mas, a partir da gastrulação, não existem mais células-tronco embrionárias. A partir da gastrulação, só passam a existir células-tronco adultas. É na gastrulação que começam a ser definidos os eixos corporais do embrião. É na gastrulação, então, que o embrião define qual vai ser o seu lado direito, qual vai ser o seu lado esquerdo, a parte da frente do corpo, a parte de trás do corpo, a região superior, a região inferior. É na gastrulação que se definem os eixos corporais do embrião. Também vai ser nessa gastrulação que o embrião começa a ser construído a partir de camadas celulares. Essas camadas celulares nós chamamos de folhetos germinativos. De fora para dentro, essas camadas vão ser ectoderme, mesoderme e endoderme. É na gastrulação que é construído o intestino primitivo do embrião. E esse intestino primitivo nós chamamos de arquênteron. Aqui no nosso quadro, nós temos uma ilustração do processo de gastrulação. Repare que inicialmente nós temos a blástula, o embrião tem aquele formato de bolinha que nós discutimos no vídeo anterior. Se fizermos um corte nessa blástula, vamos perceber que ela tem uma única camada de células. Essa camada de células nós chamamos de blastoderme. Interiormente ela vai ter uma cavidade cheia de líquido, que é a blastocele. Mas quando o embrião entra na fase de gástula, o embrião agora vai assumir um formato mais alongado. Ele vai assumir o formato de um balão. Essa fase de gástula, ela começa também com a formação de um orifício. Esse orifício nós chamamos de blastóporo. Se a gente fizer um corte na gástula nesse sentido, nós vamos descobrir que nesse estado a gástula já apresenta 2 camadas de células. Do lado de fora, a camada celular é chamada de ectoderme. Do lado de dentro, a camada celular é chamada de endoderme. Repare que vai nascer aqui uma nova cavidade que substitui a blastocele. Essa nova cavidade nós chamamos de intestino primitivo ou arquênteron. Quando a gente discute a respeito das camadas celulares que vão construir a gástrula, é muito importante você saber o seguinte: existem animais que vão apresentar o máximo do seu desenvolvimento embrionário formando uma gástrula de 2 camadas. É o caso, por exemplo, dos animais que nós chamamos de quinidários, águas-vivas, corais, anêmonas do mar. Qualquer animal que não é quinidário é um animal que nós vamos chamar de triblástico. Isso porque na fase de gástrula, esse animal não sendo cordado, ele vai construir 3 camadas celulares: ectoderme, endoderme e mesoderme. A gente não pode esquecer que no caso do animal cordado, a formação da mesoderme só acontece a partir da neurulação. Isso quer dizer que, no caso específico do animal que nós chamamos de cordado, a fase de gástrula dele apresenta apenas 2 camadas celulares.
A camada celular do lado de fora, que nós chamamos de ectoderme, e a camada celular do lado de dentro, que nós chamamos de mesentoderme. Essa camada interna, no animal diblástico, será chamada de endoderme, mas no animal cordado, não. No animal cordado, ela vai ser chamada de mesentoderme, porque é a partir dessa camada interna que nasce a endoderme e a mesoderme do animal. Não se esqueça também que poríferos não apresentam desenvolvimento embrionário completo. O porífero não tem fase de gástrula. O porífero só vai se desenvolver até a fase de blástula, e essa fase de blástula de um porífero, inclusive, é uma larva que tem nutrição independente. Poríferos, então, não são contados dentro dessa classificação que nós estamos discutindo aqui. Na fase de gástrula, uma coisa muito importante que ocorre é a formação do intestino primitivo do embrião. Estamos vendo aqui no nosso desenho essa cavidade interna. Essa cavidade interna é o intestino primitivo do embrião, que nós chamamos também de arquêntero. Perceba que esse arquêntero está apresentando um orifício, ele apresenta um buraquinho. Esse é o primeiro buraquinho da sua vida, e esse primeiro buraquinho da sua vida nós chamamos de blastóporo. Existem animais que vão construir o seu intestino de cima para baixo. Nesse caso, o blastóporo vai dar origem à boca do animal. Esse animal, onde o blastóporo dá origem à boca, nós chamamos de animal protostômio. Só que existem outros animais que vão construir o seu intestino de baixo para cima. E aí, nesse caso, o blastóporo vai dar origem ao ânus do animal. Esse animal nós chamamos de animal deuterostômio. Os únicos animais deuterostômios são equinodermos e cordados. Qualquer animal que não é equinodermo e não é cordado, automaticamente é um animal protostômio. Mas, Márcio, quem é que são os equinodermos e quem é que são os cordados? Equinodermos vão ser estrela do mar, ouriço do mar, pepino do mar e todos os seus parentes. Os animais cordados vão ter vários grupos importantes, mas o mais importante deles são os vertebrados. Peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Nós também. Nesse caso, no meio dos cordados, então, não se esqueça que os mais importantes são os animais vertebrados. Agora que você entendeu a gastrulação, a gente vai passar para a próxima etapa do desenvolvimento embrionário de um cordado, que é a neurulação. A quarta etapa do desenvolvimento embrionário de um animal cordado é a neurulação. Você não pode esquecer de jeito nenhum que a neurulação é uma etapa de desenvolvimento embrionário exclusiva dos cordados. Só os animais cordados apresentam tubo neural, só os animais cordados apresentam neurulação. Para você entender a neurulação, nós temos aqui um embrião de um cordado. Todos os cordados, no início do seu desenvolvimento embrionário, vão apresentar embriões com anatomia muito parecida. Então, os embriões de cordados, em geral, vão apresentar esse formato. E aí, para a gente entender como é que está a estrutura desse cordado, eu vou cortar esse embrião ao meio. Quando eu corto o embrião de cordado ao meio, eu estou percebendo que esse embrião de cordado ele apresenta duas camadas de células. Do lado de fora, a ectoderme, e do lado de dentro, no animal cordado, a mesentoderme, uma camada de células que vai dar origem a duas camadas celulares, mesoderme e endoderme do animal cordado. A neurulação começa quando ocorre um achatamento nas costas do embrião. Aqui nós estamos percebendo nas costas do embrião, no dorso do embrião, um achatamento. Esse achatamento nós chamamos de placa neural. Acontece que essa placa neural ela começa a invadir o interior do corpo do bebê. Ela começa a sofrer uma invaginação. Essa invaginação nós chamamos de goteira neural. À medida em que as células da placa neural vão se soltando das costas do bebê, elas acabam por formar um tubo, e esse tubo nós chamamos de tubo neural. É esse tubo neural que vai dar origem a todo o sistema nervoso do embrião. Com a formação do tubo neural, termina o processo que nós chamamos de neurulação. Mas é importante você saber que durante essa neurulação, outras coisas vão acontecer, e eu quero mostrar isso para você exatamente agora. Aqui eu tenho um embrião de cordado já no estado bem avançado da neurulação. E aqui a gente está percebendo uma série de coisas interessantes para você já começar a perceber. Aqui a gente tem o embrião cortado no sentido do comprimento do corpo, e aí na parte externa nós temos a ectoderme, camada celular importantíssima, e derivado da ectoderme existe aqui o tubo neural, que vai dar origem ao sistema nervoso do embrião. Derivado da mesoderme, nós temos debaixo do tubo neural uma estrutura chamada notocorda, que daqui a pouco eu vou te mostrar como é que ela se forma. Do lado direito e do lado esquerdo do embrião vão nascer blocos mais ou menos esféricos, e esses blocos nós chamamos de somitos, também derivados da mesoderme, e daqui a pouco eu vou te falar mais a respeito deles. Já na região central do embrião, nós estamos percebendo aqui um tubo maior, que é o intestino primitivo do bebê, ou arquêntero.
Mas aí você vai me perguntar como é que apareceu isso tudo, e é isso que eu vou te mostrar a partir de agora. Eu te falei há pouco tempo atrás que no processo de neurulação ocorre um achatamento nas costas do embrião e esse achatamento dá origem à placa neural. Acontece que esse achatamento ocorre na região externa do embrião, mas ocorre também na região interna do embrião, no arquêntero. E lá no arquêntero, a região onde ocorreu esse achatamento, nós já passamos a chamar de mesoderme, ou dependendo de onde você vai fazer prova, isso aqui pode ser chamado também de cordomesoblasto. Repare que aqui você tem a mesoderme na região achatada e você tem a endoderme nas laterais. Perceba agora nesse próximo desenho que com a formação da crista neural, a mesoderme ela vai se diferenciar em duas regiões diferentes. A região central, que aqui eu coloquei em vermelho, essa região central vai dar origem à notocorda e as regiões laterais, e essas regiões laterais vão criar blocos de mesoderme, blocos ocos, e esses blocos nós chamamos de somitos. Nesse próximo desenho eu vou te mostrar agora a neurula de maneira mais detalhada. Observando a neurula de maneira mais detalhada, você está percebendo aqui nas costas do embrião o tubo neural. Repare que esse tubo neural é um tubo oco, dentro dele tem uma cavidade chamada neurocélio. Debaixo desse tubo neural, nós estamos vendo um cordão maciço de células. Esse cordão maciço de células nós chamamos de notocorda, às vezes flexível, às vezes mais rígido, dependendo da espécie de animal. E aí, na parte da frente do embrião, nós estamos vendo um tubo maior. Esse tubo maior é o arquêntero, o intestino primitivo do embrião, derivado da endoderme, e do lado direito e do lado esquerdo do embrião, nós temos aqueles blocos de mesoderme que nós chamamos de somitos. Perceba que esses somitos, eles são, na verdade, ocos por dentro. Dentro desses somitos nós encontramos uma cavidade que nós chamamos de celoma ou cavidade celomática. Do lado de cá, então, você tem um embrião na fase de neurula de maneira completa. Ectoderme, formando a estrutura em branco do lado de fora, endoderme, formando o arquêntero ou intestino primitivo do lado de dentro, tubo neural na região dorsal, junto com a sua cavidade interna, que é a neurocélio, notocorda, um cordão maciço derivado da mesoderme. Esse cordão maciço, ele sustenta e ele guia a diferenciação celular do tubo neural em sistema nervoso. Do lado direito e do lado esquerdo do embrião, existem aqueles blocos mesodérmicos que são somitos. Repare que esses somitos apresentam um espaço interno, uma cavidade interna que nós chamamos de celoma ou cavidade celomática. Márcio, mas para que serve esse celoma? Para que serve essa cavidade celomática? O celoma, ele é um espaço que, dependendo da espécie do animal, ele vai ter destinos diferentes. Nos animais invertebrados não cordados, esse celoma vai ser ocupado pelo sistema respiratório e pelo sistema circulatório do animal. Conclusão imediata, se o animal é invertebrado e ele tem celoma, automaticamente ele vai ter sistema respiratório e sistema circulatório. Se o animal é invertebrado e ele não tem celoma, automaticamente ele não apresenta nem sistema respiratório, nem sistema circulatório. Se esse animal é um animal cordado, o celoma ele vai ser um espaço que vai ser ocupado pelos órgãos internos do animal. No nosso caso, o celoma ele vai dar origem a 4 espaços importantes. A cavidade pleural, que vai ser ocupada pelos nossos pulmões, a cavidade pericárdica, que vai ser ocupada pelo nosso coração, a cavidade abdominal, que vai ser ocupada pelo intestino, pelas vísceras abdominais e por parte importante do sistema reprodutor. Perceba que o celoma é um espaço ocupado pelos órgãos. O celoma não dá origem a nada. Ele é um espaço, uma cavidade, ocupado por outros folhetos germinativos que darão origem a alguma estrutura específica. Outra coisa muito importante que você não pode confundir e é sempre pegadinha de muitas questões por aí. O que nasce a partir da notocorda? A partir da notocorda não nasce absolutamente nada. A notocorda ela é um bastão de sustentação que sustenta e guia a diferenciação do sistema nervoso. Em alguns animais cordados invertebrados, a notocorda ela vai durar por toda a vida do animal. Já naquele animal cordado que nós chamamos de vertebrado, a notocorda é substituída pela coluna vertebral. Perceba que a notocorda é substituída pela coluna vertebral. A notocorda não origina a coluna vertebral. A coluna vertebral é derivada da mesoderme do embrião, conforme a gente vai ver agora.
Antes da parte final dessa aula, em que nós vamos discutir a organogênese, a última etapa do desenvolvimento embrionário animal, a gente precisa discutir um pouquinho a respeito do celoma, da mesoderme e da classificação embrionária dos animais. Quando a gente vai classificar a gástrula de um animal, nós podemos ter 4 variações importantes. Repare bem, aqui nós temos o embrião na fase de blástula, a fase de bolinha, ele assume o formato alongado, que é a fase de gástrula, e a gente vai cortar essa gástrula para analisar ela internamente. Analisando a gástrula internamente, você vai perceber o seguinte. No primeiro tipo de animal, você está percebendo que a gástrula dele apresenta apenas 2 camadas celulares. A camada celular do lado de fora, que nós chamamos de ectoderme, a camada celular do lado de dentro, que nós chamamos de endoderme. Esse animal que tem uma gástrula com apenas 2 camadas celulares, nós chamamos de animal diblástico. E o único animal diblástico importante que você tem que lembrar é o quinidário. Não se esqueça que quinidários são aqueles animais aquáticos, como por exemplo as amêboas do mar, os recifes de coral, as águas vivas, etc. Um segundo tipo de animal é aquele que vai apresentar a sua gástrula com 3 camadas celulares. Do lado externo a ectoderme, do lado de dentro a endoderme está dando origem ao arquênteron, intestino primitivo do embrião, e entre o arquênteron e a ectoderme, entre a endo e a ectoderme, nós temos uma terceira camada de células que nós chamamos de mesoderme. Repare que nesse caso, a mesoderme ela está grudadinha na ectoderme de um lado e na endoderme de outro lado. Esse animal nós chamamos de animal triblástico e como ele não tem nenhuma cavidade celomática, ele é chamado de triblástico acelomado. O único animal triblástico acelomado é o plateuminto. Quando a gente fala de plateuminto, você vai lembrar da tênia, que está envolvida na teníase ou na cisticercose, você vai lembrar do xisto, que está envolvido na esquistossomose ou barriga d'água. O terceiro tipo de animal é aquele que vai apresentar 3 folitos germinativos, ectoderme, endoderme e mesoderme. Mas nesse terceiro tipo de animal, nós estamos percebendo que entre a mesoderme e entre o arquênteron, entre a endoderme, existe um espaço. Esse espaço nós chamamos de pseudoceloma. O animal que apresenta essa estrutura na sua gástrula, nós chamamos de animal triblástico pseudocelomado. O único animal triblástico pseudocelomado é o nemateuminto. Quando a gente fala de nemateuminto, você vai lembrar das lombrigas, que vão produzir ascaridíase, da filária, que produz a filariose ou elefantíase, do ancilóstomo, que produz o amarelão ou ancilostomíase, e outros vermes parecidos. O quarto tipo de animal é aquele que apresenta uma gástrula com as 3 camadas celulares, ectoderme, endoderme e mesoderme, e aí você vai perceber que, nesse caso, a mesoderme ela está formando somitos, e dentro desse somito existe o espaço que é o celoma. Esse animal nós chamamos de animal triblástico celomado. Qualquer animal que não é porífero, não é quinidário, não é plateuminto e não é nemateuminto é um animal triblástico celomado. Portanto, o animal triblástico celomado vai incluir os moluscos, como por exemplo lesmas, caramujos, caracóis, anelídeos, como as minhocas e sanguessugas, artrópodes, como insetos, carrapatos, escorpiões, cordados, como é o caso dos vertebrados, e equinodermos, como é o caso dos ouriços do mar, as estrelas do mar, pepinos do mar, etc. E agora a gente vai para a parte final da nossa aula, onde nós vamos entender a organogênese, a última etapa do desenvolvimento embrionário do animal. A organogênese é a última etapa do desenvolvimento embrionário dos animais e é na organogênese que nós temos a produção de órgãos e sistemas a partir de cada um dos folhetos germinativos. A partir da nossa ectoderme, nasce, por exemplo, a epiderme e os anexos da epiderme. Quando nós estamos falando a respeito de anexos da epiderme, nós vamos lembrar nos pelos, nós vamos lembrar nas unhas, esmalte dos nossos dentes, nossas glândulas de pele, glândulas sebáceas, glândulas sudoríparas, glândulas mamárias. A gente vai imaginar também como anexo da epiderme as penas das aves, os cascos dos animais e os cornos dos animais, que normalmente se chamaria de chifres, mas na verdade deveriam ser classificados como cornos. Vai nascer da ectoderme também o nosso sistema nervoso e todos os tipos de neurônios, inclusive aqueles neurônios que vão construir a nossa neurohipófise. A partir da ectoderme, nascem também determinadas glândulas, como por exemplo a medula da suprarrenal. A partir da ectoderme, surge também a mucosa da boca e a mucosa do ânus, as cartilagens e ossos da face e o epitélio germinativo dos animais. Esse epitélio germinativo nos meninos vai dar origem às espermatogônias, nas meninas vai dar origem às ovogônias. A partir da endoderme,
nascem as mucosas do sistema digestivo, mucosa do esôfago, do estômago, do intestino, nasce também o nosso epitélio respiratório, que reveste a traqueia, brônquios, bronquíolos, pulmões e também as brânquias dos animais aquáticos. A endoderme também vai produzir o epitélio que reveste internamente a nossa bexiga e a uretra. A partir da nossa endoderme vão ser produzidas também uma série de glândulas, como é o caso do nosso fígado, pâncreas, glândulas salivares. A última região importante do embrião é a mesoderme, e a mesoderme vai originar o restante do corpo do animal que a gente não comentou até aqui. A partir da mesoderme, então, nascem nossos músculos, nasce o esqueleto cartilaginoso e ósseo dos animais, no caso, todos os nossos ossos, exceto ossos da face, exceto as cartilagens da face também. A partir da mesoderme nascerá o sistema reprodutor, testículo e ovário, exceto o epitélio germinativo. Nasce também o sistema circulatório, coração, vasos sanguíneos, sangue e todas as demais estruturas que a gente puder lembrar. No nosso próximo vídeo, nós vamos falar a respeito de anexos embrionários, gravidez e parto, e vamos discutir um pouquinho também a respeito do desenvolvimento embrionário humano. Vamos discutir alguns casos importantes do nosso desenvolvimento embrionário e outras coisas interessantes e importantes para você. Se você ficou até aqui, eu tenho certeza que você aprendeu muita coisa legal, então não esquece de deixar o seu like, coloca aí nos comentários alguma coisa que você não conseguiu entender, se você acha que alguma coisa não ficou muito bem explicada, coloca aí nos comentários, compartilha esse vídeo com algum amigo seu que está fazendo ensino médio, está fazendo cursinho e vai precisar muito dessas informações. Então, te encontro no nosso próximo vídeo, na nossa próxima aula. Tchau!